tá bom? Bom, agora a gente vai contar para você a história do partido que está literalmente em chamas. Virou caso de polícia, é a União Brasil, que tem uma disputa intensa no seu comando. Disputa essa entre Luciano Bivar, o ex-presidente da sigla, e Antônio Rueda, presidente eleito do União Brasil. É uma disputa por poder, é uma disputa por dinheiro, é uma disputa por uma composição com o Centrão. Você lembra? União Brasil está na pauta de uma federação com progressistas e os republicanos. Quem conta tudo para a gente é Raniele Veloso, de Brasília. Boa noite, Rani. Boa noite, Ananias, a você e a todos que nos acompanham direto de Brasília. E olha, mais uma vez, a disputa pelo comando do União Brasil vai parar na polícia. Dessa vez, após incêndio às casas dos irmãos Rueda, Antônio de Rueda, presidente eleito do União Brasil, e da tesoureira, que é a sua irmã. O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que esse crime é um crime político e um atentado contra o União Brasil. E que o partido vai ingressar com a representação no Tribunal Superior Eleitoral para que o caso seja investigado, além de um pedido de cassação do mandato de Luciano Bivar, que é o atual presidente do União Brasil. Quando a notícia veio à tona, o próprio Antônio de Rueda não descartou razões político-partidárias para esse crime. E o advogado dele, Paulo Cata Preta, em coletiva à imprensa, confirmou que o seu cliente vem sendo ameaçado há 10 dias de forma sistemática e que há provas, inclusive no dia da convenção, de que o Luciano Bivar iria cuidar dos seus inimigos, fala do atual presidente, que negou toda essa situação durante a cerimônia no Palácio do Planalto e acusou a esposa de Rueda de roubar o dinheiro que estava em seu cofre. Vamos ver os vídeos. Qual foi a conversa dele? Ele está atemorizado, ele está realmente escandalizado com um contexto de escalada, nesse contexto de violência política que se faz, né? Isso se inicia com ameaças que se repetem e agora, ao que tudo sugere, não posso afirmar categoricamente, mas há esses 2 incêndios ontem que escalam gravemente essa crise que se instalou. São ilações, por exemplo, a mulher do presidente foi no meu apartamento também e roubou meu cofre. Tá certo? Então essas coisas também são acusações. A mulher do Rueda, no meu apartamento, eu cedi confiantemente um segredo e ela roubou todo o dinheiro. Eu preciso verificar. Quanto dinheiro no cofre? Eu tinha um valor significativo. Pois é, Ananias, não é a primeira vez que eles vão à polícia e também chega ao Supremo Tribunal Federal, porque o advogado de Rueda disse que já ingressou com um pedido de investigação contra Luciano Bivar. Um outro pedido já foi feito em fevereiro, está nas mãos do ministro Cássio Nunes Marques, uma vez que Bivar tem foro privilegiado. Dessa vez, a gente recorda, foi uma ameaça de morte, de acordo com a defesa de Rueda, a filha dele, feito por Luciano Bivar, que disse que sofreu uma punhalada pelas costas do seu antigo aliado político. Luciano Bivar é presidente, era, né, porque ele perdeu as eleições, mas ele ainda está no comando dessa sigla, que era o antigo PSL, que elegeu Jair Bolsonaro há cerca de 20 anos. E o que está em jogo é um fundo partidário de mais de 500 milhões de reais, além do fundo eleitoral. Eu volto com vocês, boa noite e até amanhã. Boa noite, obrigado, Rani, de Brasília. Você viu aí? Tem incêndio, tem cofre, tem familiares envolvidos. É uma escalada, uma... Ele deu uma derrapada ali, né, que ele se sentiu. Como? Ela também foi no meu apartamento, foi no meu apartamento e roubou o dinheiro. Pegou o cofre. Pegou, né? o cofre, o dinheiro que Pegou estava o no cofre. Ela também, ele assumiu que teve alguma inatividade antes, né? Então, a gente vê Ou que... então ele queria entrar naquele do perdão, né? Ladrão cobre ladrão, tá esse ano de perdão, né, Nunes? A disputa pelo poder nos partidos, ela é comum. A disputa pelo dinheiro, você viu aí a Rani dizendo, 500 milhões é o fundo partidário, fora o fundo eleitoral do União Brasil. Agora, por que chegou nesse ponto, França?
Ananias, primeiro, porque essa fusão nunca deveria ter acontecido entre o PSL e o Democratas. E, além disso, o PSL já era um partido que era muito problemático em relação aos seus líderes, tanto que essa briga envolve líderes do ex-PSL. Então, acredito que, inclusive, o ACM Neto e os figurões do ex-Democratas estão arrependidos dessa fusão com o PSL, que aconteceu para que os partidos ficassem mais fortes politicamente, deve acabar o enfraquecendo na eleição desse ano por conta dessa insegurança jurídica. Então, é uma briga por poder, Ananias, uma briga por poder que vem desde o ex-PSL, entre o Luciano Bivar e o Antônio Rueda. E se fala da proximidade do Bivar com o presidente Lula, já o Rueda representa o outro polo do União Brasil, que é mais ligado ao bolsonarismo, tanto que a sua condução ao comando do União Brasil tem também ali a predileção do presidente nacional do PP, o senador piauiense Ciro Nogueira. Então, também envolve essa polarização e a briga por espaços no União Brasil e diferentes correntes ideológicas que dominam o partido. O Francis deu a letra, Osmando, que há dentro do União Brasil, nesse momento, duas posições divergentes desses dois nomes que disputam o comando do partido a respeito da federação. Com progressistas, a federação também com republicanos. Bivar contra e Rueda a favor. Então, a gente pode avançar que, além desses recursos, além dos pomposo fundo partidário eleitoral do União Brasil, o futuro deste bloco de centrão, que seria oficializado numa bancada com mais de 200 deputados em caso dessa federação, é o que também está em jogo aí nessa disputa. Exatamente, Ananias. O União Brasil é a terceira bancada no Congresso, na Câmara, e é resultado de uma fusão, um partido de direita, resultado realmente dessa fusão mal construída do PSL com o DEM. E eu vi hoje as imagens da praia, das casas que foram incendiadas, que ficam numa praia de classe altíssima, de grande poder aquisitivo, é uma praia privativa, como se fosse uma ilha cortando o mar, com o mar privativo dos dois lados. E isso revela que Pernambuco sempre foi uma espécie de laboratório para as arquiteturas do Centrão. Você sempre tem alguém ligado, alguém de Pernambuco expressivo ligado a sempre alguém expressiva do Centrão. Acho que isso é uma disputa estimulada e me parece que é uma caça ao tesouro, porque o que a gente vê é uma briga, é uma deformação da política brasileira com um fundo partidário exorbitante, escandaloso, que jamais poderia existir em qualquer nação civilizada do mundo e que permite que, pelo controle interno desse fundo partidário, se chegue às violências e às agressões que a gente está observando neste momento. Então, acho que o Brasil precisa rever esse modelo de financiamento de campanha eleitoral. Bom? Olha, o primeiro aí você vê que há um movimento nesse ínter agora, nesse, vou chamar um período entre guerras, assim, que o pessoal está quase projetando uma guerra aí, né? Ninguém descarta mais uma guerra, né? O que se descarta é o uso de tecnologia nuclear. Mas nesse ínter aí, você vê é que o que está querendo se resolver os problemas sociais, principalmente na Europa, elegendo partidos que não estão nem aí para o social, né? É um contrassenso. Você elege um partido que não defende investimento nenhum na área social e quer resolver o problema social do país, quer resolver o desemprego, quer resolver a questão da assistência, da saúde, que a maioria a gente reclama muito do Brasil, mas o Brasil tem um sistema de saúde que é um dos melhores do mundo. Sim, o SUS. E público, né? Sim. Então, o que acontece? E o Zé lembrou bem aí, não é nem difícil, Osmando, a gente fazer essa conexão, até porque o Centrão
Ele nasceu mesmo, foi ali, na zona da mata, ali, na região da produção açucareira, onde você tinha o que a gente chamava a esmola, né? Escravo, a monocultura, né, da cana-de-açúcar e o latifúndio, o grande latifúndio. Nasceu exatamente ali. Não é aquelas histórias, nada no mundo político é por acaso, né? E volta e meia, essas pessoas estão em comando de casos legislativos, estão em comando, em papel político importante, porque já é quase que há uma espécie de herança. As capitanias hereditárias foram sendo passadas para esses políticos, né? Agora, só que eu acompanho Brasília já há algum tempo, até cheguei a passar um tempo lá, mas vi muita coisa. Roubo, já vi várias vezes, esse negócio de um deputado entrar na casa do outro, roubar água, tocar fogo, não, né? Escalou de uma forma... Escalou de uma coisa aí, porque, inclusive, os imóveis em Brasília, a maioria até é de concreto fechado. Se tiver uma criança ali, há uma dificuldade para se tirar, né? Todo um contexto. Então, aqui está deixando... Essas questões de segurança nunca chegavam a Brasília. Mas já chegou as facções, as cidades satélites lá, eu estava olhando hoje. Sim. O Correio Brasiliense, as cidades satélites já estão cheias de facção. Isso aí é ação de milícia, né? É criminoso. Alessio. Ananias, infelizmente deram espaço para essa contestação do Bivar. Há um regulamento interno dentro do União Brasil que diz que essa eleição ela deve acontecer de forma presencial e com os votos sendo conferidos de forma em sigilo, né? Os votos em segredo. E aí aconteceu totalmente o contrário. A votação aconteceu de maneira virtual e os votos foram expostos. Então o Bivar ele contesta com isso, né? Ainda assim, não seria motivo para uma reação tão absurda, né, caso realmente se confirme a sua participação nesses casos contra o Antônio Rueda, lá em Pernambuco. Mas, de qualquer forma, é uma disputa que segue, até porque ele vai fazer a contestação judicial sobre essa eleição interna dentro do União Brasil. Então, infelizmente, não fica por aí, apesar de também, Ananias, já existirem deputados, senadores do partido que estão cogitando pedir a cassação do mandato do Bivar, o afastamento do Rueda, ele tem a política do partido, está na mão dele, ele tem o apoio dos deputados, dos governadores, venceu a eleição dentro da sigla, então certamente ele vai usar isso para conseguir o comando. O Alessio tocou numa questão, nessa questão de que tem isso previsto, mas também a maioria das vezes aí, decisões internas, que não houve fraude. Não se mexe. Não se mexe. E hoje a votação virtual é uma realidade. Até mesmo no Supremo, né? Até aqui no TJ, a maioria das sessões agora no TJ estão sendo realizadas de forma virtual. Depois da pandemia isso avançou bastante. Já está desse jeito. Depois da pandemia isso de fato avançou. E só para fechar, o nome do partido é União Brasil. União Brasil. Que sempre foi desunido, né? Contraditório. É a síntese da política nacional, Ananias.